Graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo. Beleza? Desculpa a minha voz aí, que eu tomei chuva esses últimos dias. Tô meio rouco, mas não vai pedir de eu fazer o vídeo não. Vamos aí pra frente? O vídeo de hoje vai ser sobre os final dos tempos e a revelação que Jesus deu ao apóstolo João do Apocalipse. Tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas. Embasar aqui meu vídeo com um deles aqui, para dar entendimento. Vamos lá. Coisas que João revelou que não podiam se cumprir. Bom, por exemplo, quando fala das duas testemunhas, que elas vão ser mortas em praça pública e o mundo inteiro vai trocar presentes e vai celebrar a morte deles. Como é que o mundo inteiro pode celebrar uma coisa que acontece lá em Jerusalém? Através da internet, através da televisão. Então não era possível, naquele tempo, que aquela profecia se cumprisse. Ele está falando ali, porque muita gente fala que a profecia do final dos tempos já aconteceu. Eu fiz um vídeo aí explicando essas mentiras. Por quê? Porque Deus diz que vai enviar duas testemunhas para profetizar no final dos tempos, e só que ela vai ser protegida por Deus, ninguém vai conseguir matá-las. Quando terminar o tempo delas profetizar, o anticristo vai matar elas, e o mundo inteiro vai ver e vai tocar presente, porque essas duas testemunhas atormentaram o anticristo e as pessoas que creram no anticristo, né? Então aí quando elas morrerem, perdão, elas vão subir ao céu e Jesus fala, sobe aqui. Deus fala. Então as pessoas vão ficar contentes, porque elas não creram nas duas testemunhas que Deus enviou. Eles pensam que as duas testemunhas, algumas pessoas que estudam a Bíblia, pensam que as duas testemunhas vai ser Moisés e Elias, que Deus vai trazer de volta. Deus pode trazer Moisés e Elias de volta? Pode. Deus tem esse poder. Mas eu creio que são gentios e judeus que formam a igreja, né? Que vão profetizar. E aí tem uma passagem que fala que o anticristo vai fazer guerra aos santos e vencê-los. Para mim, esses santos são tanto gentios como judeus, que vai profetizar pelo espírito de Elias e Moisés. Como João Batista profetizou, e Jesus falou para os discípulos, que os discípulos perguntou, mestre, diz que Elias tem que vir primeiro. Aí Jesus falou, de fato, Elias tem que vir primeiro, só que Elias era lá do tempo de Gênesis, e Jesus estava não sei quantos mil anos depois. E aí ele falou, digo que João Batista já veio, e fizeram tudo o que quiseram com ele. Ou seja, Elias já tinha vindo no espírito de João Batista, que era a época de Jesus. E aí decapitaram João Batista, entendeu? Da mesma forma, no final dos tempos, os judeus e gentios, que são a igreja, vai profetizar o espírito de Moisés e de Elias. É o que é mais coerente, é o que eu creio. Posso estar enganado? Posso. Pode Deus mandar Moisés e Elias aqui? Pode, mas eu não creio que seja assim, tá? Mas muitos creem. Então só para dar esse entendimento para vocês, tá? Vamos lá. João escreveu o livro do Apocalipse. Qual foi o objetivo de Deus em trazer essa revelação sobre o final dos tempos para João? Jesus, Apocalipse, no grego, né, apó é uma preposição que significa para longe de, né? E calipto é esconder. Então, Apocalipse é tirar o véu,
Uau! Então é literalmente, por isso que no inglês é revelation. Revelação de Jesus Cristo. Porque você Tirou o véu. Então, mostrou, revelou. As pessoas enxergam a verdade. Apresentando para João, ele agora é bem velhinho, não podemos nos esquecer que João era o mais jovem dos apóstolos, ele provavelmente na época que Jesus estava com eles, devia ter uns 17, 18 anos. Muitos falam que ele era um discípulo amado, mas na verdade quem falou que era um discípulo amado era ele mesmo. Mas ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. E o interessante é que na crucificação, o único apóstolo que não fugiu e que estava presente foi ele. É verdade. E talvez seja por causa de muito grande com Jesus. E o interessante é que na crucificação, o único apóstolo que não fugiu e que estava presente foi ele. E talvez seja por causa disso que Deus permitiu que ele tivesse a revelação do Apocalipse. Porque agora ele está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é a ilha que fica ali no Mar Egeu, perto da Turquia, perto de Éfeso, e ele estava preso por causa da perseguição do imperador Domiciano, que foi um imperador terrível, que perseguiu os cristãos, matou. E João, estando lá, achando que ia morrer, né? E cristão aqui entendam que não é uma pessoa que frequenta a igreja. Cristão é aqueles que creem em Jesus, que creem nos ensinamentos da Bíblia, tá? Nos ensinamentos de Jesus, seguidor de Cristo, que segue os ensinamentos. Na época do Império Romano, os imperadores perseguiam os cristãos, entendeu? Aprisionavam e torturavam e martirizavam eles. 95 anos, porque o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, né, depois de Cristo, e aí então ele tem a visão de Jesus, mas não o Jesus que ele andou, com quem ele andou, mas o Jesus com o corpo glorificado. E ele cai na terra, e aí Jesus toca nele e fala, sou eu. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí ele fala, escreve as coisas que eu vou te mostrar, porque o tempo é chegado. E o interessante é que o livro de Apocalipse, o Paulo... Já vem comercial. A Divisa Empresarial ajuda a Kátia a organizar as finanças do seu restaurante. Ele tem muita semelhança com o livro de Daniel no Velho Testamento. É verdade. Muita semelhança. Um se interliga com o outro. Os tempos, as figuras. Só que lá, quando Daniel, quando escreveu o livro de Daniel, ele estava exilado na Babilônia. Né? Os babilônios vieram para a terra de Israel em 3 incursões. Em 605 a.C., 596 e depois 586. E levou todo o povo cativo. Daniel foi levado juntamente com os jovens nobres para serem treinados e receber toda aquela população que viria, falando já agora não só a língua hebraica, mas também a língua dos babilônios. Daniel ele foi primeiro-ministro de 3 reis diferentes. Foi um homem que Deus levantou de uma maneira extraordinária. Primeiro-ministro, ele foi de Nabucodonosor, depois ele foi de Nabonido, e foi também de Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor, e por fim de Dario, que é quando os persas vêm e destroem a Babilônia. Ciro veio juntamente com seu aliado e seu genro. Tudo certinho que ele está falando. Teve a revelação na parede. Isso, não, quem teve a revelação na parede foi Daniel, mas quem viu foi Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor. Estava fazendo aqueles bacanais lá, no meio daqueles anos utensílios sagrados do templo, ele viu aquela inscrição, Mene, Tekel, Barsi. Ele não entendia o que era. Fosse pesado na balança e fosse achado de falta. Por isso o seu reino será tirado das suas mãos. O seu reino sai das suas mãos. Naquela hora, os persas estavam invadindo, né, o jardim suspenso da Babilônia, e ali entraram, mataram Belsazar. E no momento que eles encontram com Daniel recebe isso e fala, seja bem-vindo, eu já esperava por você. Ele, como assim? Esperava por mim? Ele falou, o profeta Isaías te chamou pelo nome. Isaías chamou a Ciro pelo nome aproximadamente 180 anos antes. Aí muitos não creem na Bíblia. Isaías já profetizou que Ciro ia libertar
o povo de Deus do exílio babilônico, né? Então, tá vendo como se cumpriu? E se cumpriu isso. Ciro, junto com o Dario, né? Ciro Persa, libertou o povo de Deus do exílio babilônico. Ensinado, quando ele viu as escrituras, ele falou, mas o que ele diz de mim? Ele te chama de meu pastor, ele diz que você vai ajudar o povo que está cativo a voltar para Jerusalém. E foi o decreto de Ciro que permitiu que o povo de Israel saísse da Babilônia. Traduzido por Daniel, explicado por Daniel. Por Daniel não, mas ele certamente conhecia, né, a língua dos babilônios, porque Babilônia e Pérsia são vizinhos. Então é que nem em português e espanhol, as pessoas entendem umas das outras. E ali naquele momento, então Ciro permite que o povo volte, aí Zorobabel, o primeiro líder que traz o povo de volta, e a história vai continuando. Mas eu citei Daniel pelo seguinte, porque quando o anjo Gabriel revela o futuro, porque ele começou a orar, ele percebeu que os 70 anos que Jeremias havia dito estavam chegando ao fim. Então ele foi orar a Deus. O Senhor falou que eram 70 anos, como é que vai ser que a gente vai voltar? E aí vem o anjo Gabriel e traz toda a revelação para ele. E ele fala de 70 semanas, né? No caso, no hebraico, é 77. São 77 anos. Então, ele diz, desde a ordem da saída da Pérsia para Jerusalém, começa a contar. Eu tenho um estudo, um dos meus cursos sobre Apocalipse, que eu mostro a data que Jesus entrou em Jerusalém, porque está citado lá, do jumentinho, aqui é o jumentinho, como Zacarias fala, e ele diz, não só que seria morto ungido, então fala da cruz, e depois ele fala de tudo que aconteceria até o final. E a última semana, que é chamada Semana da Grande Tribulação, ela vai ser iniciada com um grande acordo de paz. E as semanas são 7 anos. 7 anos da Grande Tribulação, que é 70 semanas do livro de Daniel. Que Daniel pensava que era 70 anos, aí o anjo revelou que ao seu povo e à santa cidade está reservado 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz. Isso é tempo futuro, tá? Para a nossa geração de hoje. E 3 anos e meio de perseguição aos cristãos. Quem não aceitar o sistema do engano, que é o sistema do anticristo da besta, que o livro de Apocalipse revela em conexão com o livro de Daniel. Ou seja, Daniel viu o futuro e não entendeu algumas coisas. Aí o anjo falou, sela esse livro, que isso é para o tempo do fim. Só que para João, ele já veio revelar. E também Zacarias profetizou que Jesus, antes de Jesus vir, que quando Jesus viesse, ia estar na cidade montado num jumentinho. E foi assim que aconteceu. E ungido seria morto. Que foi o que aconteceu. Entendeu? E ainda tem que diga que não crê nas escrituras como o livro atual. E é mais atual que qualquer outro livro. Porque a Bíblia fala do passado, do presente e do que vai acontecer no futuro. E tudo que ela profetizou aconteceu no passado. E tudo que ela profetizou para os tempos de hoje está acontecendo. E vai acontecer no futuro. É porque é Shavuot, né? Na verdade fala de 77. 77 são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. O povo de Daniel era o povo de Israel e a cidade era Jerusalém. Então tem alguns teólogos hoje que acham que isso não tinha mais nada a ver com os judeus, não acreditavam que os judeus iam voltar para a sua terra, porque eles estão voltando, voltaram. E tudo está se cumprindo. E ali, quando Israel volta para a sua terra, começa o tempo do fim. Então, assim, mas o que eu quis dizer é o seguinte, no tempo de Daniel, o anjo fala assim, você sela as profecias porque o tempo não é para agora. Mas quando João ouve Jesus falando, ele fala, você revele e escreve no livro aquilo que eu vou revelar. Que coisa tremenda, né? O anjo falou para Daniel, estou te mostrando, você vai por aí, mas você não vai ter entendimento e você não vai revelar para todo mundo. Mas para João ele diz, escreve tudo que eu vou te revelar, porque o tempo é agora. Uau. Então, nós estamos vivendo, Paulo,
Apocalipse. Existe uma verdade na escatologia, né? Escatologia é a doutrina do tempo do estudo do tempo do fim. Aliás, perdoe-me o lapso, o meu livro que eu estou lançando agora, dia 10, é um livro que chama O Apocalipse Agora. 800 páginas. É um compêndio, o maior compêndio escatológico que eu já vi no mundo. Nunca vi um livro sobre Apocalipse. Vou te mandar depois para você, que gosta de ler, para dar uma olhada lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Tem coisas que João revelou que não podiam se cumprir. Bom, por exemplo, quando fala das duas testemunhas. Que elas vão ser mortas em praça pública e o mundo inteiro vai tocar presente. Vai celebrar. Porque como que o mundo ia ver? Como é que o mundo inteiro pode celebrar só uma coisa que com a tecnologia? Lá naquela época não podia ver. Através da internet, através da televisão. Então não era possível naquele tempo que aquela profecia se cumprisse. Isso. Porque a Bíblia diz claramente que o mundo inteiro vai celebrar, porque as duas testemunhas serão dois profetas que vão descer o porrete. Entendeu? No anticristo, que vai estar nessa época governando e propondo, né, um acordo de paz para o mundo. Por isso que eu estou falando que as duas testemunhas, como eles acreditam que é Moisés e Elias, e eu não acredito, eu acredito que é o espírito de Moisés e Elias, tanto no povo judeu como nos gentios, que somos nós. Porque a gente já está profetizando contra o anticristo. Nós já estamos descendo porrete no anticristo, que ele vai vir com uma falsa paz, vai enganar, vai propor acordo de paz entre Israel e muçulmanos das guerras, e vai vir com a tecnologia para dizer que ela vai dar segurança, vai dar uma sensação de segurança, uma sensação de paz, mas a Bíblia diz que isso é uma falsa paz. Por isso, tem um outro vídeo que eu vou fazer embasando com outro colega, que é assim, Trump ganhou a eleição. Trump está junto com Elon Musk. Só que, o que acontece? O Elon Musk, ele junto com o Mark Zuckerberg, com o Bill Gates, são o que desenvolve a tecnologia, a internet das coisas. Ele é dono da Starlink, ele é dono da como que Neuralink, ele é dono da SpaceX, que é de foguete lá, né? E ele que mexe com computação avançada e fabrica chips para celulares, e a ideia dele é pôr o chip na mão da pessoa e no cérebro, para, segundo ele, fazer os deficientes andar, né? Com esse chip, o chip vai mandar mensagem para o cérebro, e a pessoa que é deficiente, que não anda, vai voltar a andar. Mas tudo é maravilhoso. Só que Deus fala na Bíblia que tudo isso é um engano, e é o sistema do anticristo. Então ele vai montar esse sistema e vai ludiar muito com uma falsa paz, uma falsa segurança, e ele vai dizer que a tecnologia vai trazer muitos benefícios, que vai ter a parte boa, mas também vai ter a parte de controle, que é onde ele vai controlar. Então o Elon Musk se juntou com o Trump e com Jared Kushner, que é o genro do Dorothy, e eles já estão como que eu posso falar? Intermediando um acordo de paz entre Israel e os árabes, certo? Fora que o Jared falou que quer construir o templo de Jerusalém. A Bíblia diz que o terceiro templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, que Cristo profetizou que não ia ficar pedra sobre pedra, que agora a adoração é espírito e verdade, não é num lugar físico. Aí fizeram templos por redor do mundo, né? Mas foram os homens que fizeram sem ordem de Deus, né? Para manipular as pessoas, que é a falsa igreja, a falsa noiva, que Apocalipse revela, né? E Jesus revela para João, que é a falsa noiva, falsa igreja. Então, eles vão erguer um templo de Jerusalém de novo, que lá não tem mais, né? E o anticristo vai profanar e realizar a junção de várias religiões numa religião única.
onde ele vai ser adorado, porque ele vai falar que ele é Deus, e as pessoas vão acreditar. Não todas, mas a grande parte da humanidade. Ou seja, diria que aí uns 65% da humanidade vai crer no anticristo, como se ele fosse o Messias. Que nem os judeus vão crer que alguns judeus que não creem que Jesus morreu na cruz, que era o Filho de Deus e ressuscitou, eles estão esperando Jesus, eles estão esperando o Messias até hoje, só que o Messias que eles vão receber é o anticristo. E depois volta Jesus com o corpo glorificado para salvar a sua igreja, que é a noiva verdadeira, que é os verdadeiros cristãos, né? Então é isso. Então, para mim, as duas testemunhas são espírito de Moisés e de Elias, como foi em João Batista, o espírito de Elias, entendeu? E a gente vai profetizar e falar contra o anticristo, entendeu? Eu entendo assim. Vamos lá. As pessoas vão adorar esse cara. E aí eles vão dizer, ele não é o Messias, ele não é o Mashiach, ele não é o Cristo. Peraí. Tempo que aquela profecia se cumprisse. Isso. Porque a Bíblia diz claramente que o mundo inteiro vai celebrar, porque as duas testemunhas serão dois profetas que vão descer o porrete. Entendeu? No anticristo, que vai estar nessa época governando e propondo, né, um acordo de paz para o mundo, e as pessoas vão adorar esse cara. E aí eles vão dizer, ele não é o Messias, ele não é o Mashiach, ele não é o Cristo. E eles vão confrontar o anticristo, até que ele, num determinado momento, ele recebe a autoridade para matar os dois. E aí a Bíblia diz que o mundo inteiro vai festejar. E é bem fácil. E vai matar as duas testemunhas, porque em Apocalipse ele fala assim, enquanto eles estão profetizando contra o anticristo, eles têm o tempo de profetizar. Só que a Bíblia fala que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vencê-lo. Quem são esses santos? Por isso que eu volto a afirmar. Não são Moisés, Elias e pessoas. São o espírito de Moisés e Elias nos gentios e nos judeus. E aí, quando eles terminam, o anticristo mata. Ele faz guerra contra os santos e mata os santos. E aí Deus fala, sobe aqui. Aí sim, é o tempo da ressurreição, entendeu? E a pessoa recebe o corpo glorificado. Que eu ia falar mais? Não, vamos dar sequência aqui, eu vou explicar. Isso, quando nós vemos pessoas... Sim, você tem outra coisa que eu ia falar. E as profecias não podiam se cumprir lá também, do fim, lá atrás, por quê? Porque mesmo tendo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela não foi exatamente mundial, porque ela não se ocorreu em toda parte do mundo, foi em algumas nações, tanto a primeira como a segunda. A Terceira Guerra Mundial vai ocorrer em todas as nações, ela vai começar em Israel e vai se espalhar pelo mundo. Então, outra coisa que não aconteceu lá atrás, que hoje acontece. Nunca nenhuma praga, nenhuma doença, por mais que tenha atingido algumas nações, como a peste negra, a varíola, a rubéola e outras pestes que estiveram ao longo das eras, nunca parou o mundo inteiro como a Covid-19. Entendeu? A Covid parou o mundo inteiro. As outras pestes foram contagiantes, pegaram muitas pessoas, mataram muita gente, mas ela não parou o mundo inteiro, como a Covid-19, entendeu? Então, só a Covid parou o mundo inteiro, então é no nosso tempo. Outra coisa que não aconteceu no mundo inteiro, porque para ser uma coisa globalizada e ter um governo único mundial, que é o governo do anticristo, e ter uma moeda única que controla todas as pessoas, como a Bíblia relata em Apocalipse 13, que é o sinal da besta, né? Então, para isso acontecer, tudo tem que estar globalizado. Então, qual o evento que pegou o globo? A Covid-19.
Qual outro evento que pega o globo? Alguém sabe responder? A tecnologia. Porque na época lá atrás, nunca teve a internet no mundo inteiro. Hoje a internet tem em todo mundo. Entendeu? Então, como que as testemunhas vai ser morta, o mundo inteiro vai ver e vai trocar presente pela internet. Entendeu? E a Bíblia também fala que o conhecimento vai aumentar e a gente vai correr de uma parte para outra. Primeiro, como? Naquela época não existia avião para viajar de lá para cá. Hoje existe. Não existia trem, bala. Hoje existe. Você vai rapidamente de um país para outro. Outra coisa, de uma parte para outra, não só de avião, mas de trem, bala, mas também você, pela internet, o conhecimento aumenta. Entendeu? O seu conhecimento vai aumentar. Entendeu? A ciência vai aumentar. Então, só poderia acontecer nos tempos nossos, de hoje. Entendeu? Essas profecias. Vamos dar sequência. E aí a Bíblia diz que o mundo inteiro vai festejar. vai festejar. E é bem fácil entender isso quando nós vemos pessoas do bem apoiando o Hamas. Exatamente. Aplaudindo e defendendo o Hamas. Um grupo terrorista que matou dezenas de crianças em escolas, sequência, 10, 20, 30, cortando a cabeça, decepando crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, filmando e rindo. E filmando, sim. Eu comecei a ver um desses filmes. Chorei 3 dias. Eu também. Chorei por 3 dias. Comecei a ver, chorei por 3 dias. Isso foi a menor das maldades e defender terroristas. Vai ter gente, esse é o final dos tempos. Vai ter gente. Porque a Bíblia falou que todas as nações, e quando se refere a nações, gente, entenda, nações na Bíblia não é só país, é pessoas daquele país. Então, na Bíblia relata que muitos povos de muitas nações vão ir contra Israel, contra o povo judeu, a favor do grupo terrorista. E pessoas que se diziam ser de bem, sendo que o grupo terrorista decapita a pessoa, decapita a criança, estupra mulheres e abre. Teve um aí que abriu a barriga da mulher para tirar o filho. Misericórdia, gente. E ainda tem quem defenda. A mídia ficou do lado dos islâmicos contra Israel. Tudo está acontecendo como a Bíblia está profetizando no final dos tempos. Tem gente defendendo assassinos. Tem gente defendendo, tem gente para tudo. O que é um engano, né? Porque quando Jesus ele vai falar no discurso profético, que está relatado em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele começa dizendo, ninguém de modo nenhum vos engane. Ele fala 5 vezes sobre o perigo do engano. E Paulo também, quando escreve a Timóteo, Paulo também fala. Capítulo 4, versículo 1, ele diz, no final dos tempos, dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O engano é tão grande. Deus me avisou que nós íamos viver tempo de muitos enganos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Enganos sem precedentes. Engano que você não vai saber o que é verdade e o que é mentira. Você vai ficar com a cabeça confusa, em dúvida. Tamanho o engano que vai ter. Porque o espírito do demônio, o espírito do anticristo está no mundo. Não só o espírito, mas como ele carne e osso. Mas o espírito que vaga, assim como tem o Espírito Santo, que convence a gente do pecado, do pecado da justiça e do juízo, para a gente se arrepender, tem o espírito do erro, que é o demoníaco, que vai levar a um engano. E vai pregar doutrinas distorcidas dentro das religiões, nas diversas religiões, não só nas evangélicas e nas católicas, nas diversas, para poder levar um engano e a pessoa desistir da fé verdadeira, que a Bíblia induz a pessoa a crer naquela fé genuína e vai apostatar. Apostatar significa desistir da fé, tá? E crer em ensinos de demônios, sem nem perceber, achando que aquilo veio de Deus, entendeu? Os lugares de extremistas, de muçulmanos, e aqui eu quero diferenciar o muçulmano
dos terroristas extremistas, mais eles matam pessoas homossexuais. Matam. Como é que pode ter? Eu vi grupos de gays defendendo esses caras. Um vídeo, não sei se foi na invasão do Afeganistão, para aquele grupo radical, eram 80 homens no prédio de 5, 6 andares. Al-Qaeda na época. Al-Qaeda. E eles botaram os 80 para pularem e morrerem na queda. E quem não queria pular, empurrava, atirava na cabeça e jogavam. E grupos de feministas. E os grupos feministas que apoiam isso? Free Palestine, Palestina Livre. Cara, esses camaradas, eles estupraram, eles mataram mulheres, eles abriram o ventre de uma mulher grávida com a faca, arrancaram a criança. Na frente do pai. Na frente do pai, da família. Então eu te pergunto, como é que uma pessoa que é feminista, que defende o direito da mulher, apoia isso? Se não for pelo engano, que é de fato uma potestade espiritual que está acontecendo nesse mundo. Por isso nós não engano, é a potestade espiritual. É um dos primeiros sinais do final dos tempos. Quando Paulo... Tipo Jezabel, manipulação. Sim, Jezabel é manipulação, né? Mas Paulo diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque está falando da vinda de Jesus, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, desistência da fé verdadeira, o filho, o homem perdição. O filho da perdição. Vamos explicar rapidinho o que é apostasia para... Bom, muito bom. Apostasia é uma palavra transliterada. Eu vou explicar o que é isso. Batismo. O que é batismo? Imersão? No grego, essa é uma palavra grega. Mergulho. Batizar é mergulhar. Mergulho na água. Apostasia também é uma palavra grega que foi transliterada para o português. Apostasia significa divórcio. Se você for para a Grécia hoje e quiser divorciar, você fala: eu quero fazer apostasia. Agora está falando da apostasia de quem? Por quê em grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego e traduzido para as outras nações, inclusive para o Brasil. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, entendeu? Que é a língua do povo israelita, dos judeus, entendeu? E o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí, traduzindo, apostasia significa divórcio, desistência da fé. Você era noiva de Cristo, divorciou de Cristo, apostasia. Mas, na verdade, essa pessoa que participou como que eu vou dizer, do mundo cristão, na verdade ela nunca foi convertida. Ela foi uma religiosa. Então ela nunca teve o Espírito Santo. Então ela foi uma pessoa que participou, porque João, na carta de João, fala: eles saíram de nós, mas não eram de nós. Se fosse, permaneceu conosco. Então, são anticristos. Então, o espírito de anticristo já estava agindo ali naquela época de João, e tinha vários anticristos, né? Que se faziam anticristos, que não criam, que estavam distorcendo a palavra de Deus. Então, apostasia é desistência. Mas elas não eram verdadeiras cristãs, mas eram convencidas, não eram convertidas verdadeiramente. Porque quem é um cristão genuíno, ele não desiste. O cristão genuíno nunca desiste. Por mais que ele sofra, por mais que ele às vezes tropece, caia em algum pecado, mas ele sempre volta a Deus. Sempre peça perdão, sempre restaura a sua vida, sempre tenta melhorar, entendeu? Agora o apóstata já não, entendeu? Ele não tem mais nenhuma vontade de andar nos caminhos de Deus. Outro dia lá no meu trabalho, eu achei uma Bíblia que jogaram fora. Quer dizer, a pessoa está desistindo, né? E foram cristãos que tiveram uma aliança com Deus e que romperam com ele. Ninguém apostata se não tiver casado. A igreja era noiva, a noiva veio, casamos, isso, agora estamos no divorciando da noiva, que a noiva é a igreja de Cristo. Isso. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a apostasia será o abandono, o rompimento
da aliança com Deus de pessoas que já tiveram uma experiência com Deus. Sim, já Isso tiveram. acontecerá por causa Mas do quê? não era verdadeiramente crente, que o próprio Jesus fala, no final dos tempos vou separar o joio do trigo. O que Jesus quer dizer? Os falsos dos verdadeiros. Se tem um verdadeiro, tem um falso. Se tem o joio, tem o trigo. Quando Jesus fala, olha, eu semeei a semente, veio o inimigo e plantou o joio. Falou para o discípulo isso. Está em Mateus, tá? Evangelho de Mateus e Marcos e Lucas. Aí o discípulo falou, querem que arrancamos o joio, mestre? Não, deixai crescer. Quando chegar o tempo da ceifa, a gente colhe a palha, que é o joio, e lança no fogo, que significa a perdição eterna. Então separa o falso do verdadeiro. Isso vai acontecer no final dos tempos, que Deus vai juntar os anjos e vai juntar os seus escolhidos, que ele fala em Mateus, né, para Apocalipse, de uma parte do mundo a outra extremidade do mundo, e vai salvar os seus escolhidos e vai condenar o joio, o falso, entendeu? Espírito de engano. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Esse é o tempo. Ô Paulo, só para você entender, nós estamos falando, lá nós estamos falando que no final dos tempos, nesse tempo de Apocalipse, tempo desse que prepara o final dos tempos, vai ter a apostasia. Aquelas pessoas que eram conectadas a Deus, criam na palavra, criam no Evangelho, profetizaram, oraram, eram crentes genuínos. Não, aí ele errou. Não eram crentes genuínos. Por quê? Mateus também, Jesus vai com o discurso falando assim, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Naqueles dias dirão a mim, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não profetizamos, não fizemos muitas maravilhas, não curamos enfermos. Aí Jesus responde, aparte-se de mim, vós que praticai as iniquidades, pois não vos conheço. Mas quem é que expulsa demônio? Não é um ateu. Não é da religião espírita, porque a religião espírita, ela não expulsa, ela evoca demônio, ela chama, entendeu? Então, quem expulsa demônio são evangélicos, católicos, em nome de Cristo. Mas eles são falsos. Por quê? Quem expulsa demônio é o nome de Cristo, não é a pessoa. Então ele expulsa por causa do nome de Cristo. Mas eles são falsos, eles enganam o povo, eles distorcem a palavra. Por isso que Jesus falou, separar o joio do trigo, aparte-se de mim, vós que praticai as iniquidades. Então eles não eram cristãos genuínos, eram apenas religiosos, que é diferente. Cristão não é quem frequenta o templo e diz eu sou cristão, como a oração do religioso, fariseu e do publicano. Jesus falou, um orava falando, Senhor, eu te dou graça porque vou no templo todos os dias, faço jejum, dou o dízimo de tudo que ganho, não sou como esse publicano ladrão e roubador, acusando o publicano, nem como as prostitutas, né? Então ele estava orando não a Deus, a ele mesmo. E aí o publicano, não ousando levantar os olhos do céu, diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se reconheceu pecador. E aí Jesus responde, quem saiu salvo e justificado? Digo que foi o publicano, porque o religioso se exaltou. Todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado e perdido. Todo aquele que se humilha diante do Senhor e reconhece o seu pecado, será exaltado e salvo. Então, né? Separação, joio de trigo, falso de verdadeiro. E vão contra a fé, é isso. Ouvindo doutrinas, mentiras e enganos, vão contra tudo que a Bíblia... E não serão só narrativas lógicas, serão narrativas empoderadas por espíritos de engano, demônios. Já está cheio dessa narrativa. Opa, está demais. Que não faz lógica. Não, você vê pessoas dentro da igreja dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pastores que outrora foram brilhantes, agora estão dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, gente que foge à lógica e diz que criança nasce sem sexo. Que ela vai escolher, é como se não soubesse que XY, homem e mulher. Genético. É genético, é biológico. E que tem
Padrões diferentes, Isso é espírito do engano. Dizer que isso não existe. Não existe homem e mulher, a criança escolhe o que ela quer ser. Olha, que espírito maligno. Eu vi um debate dele com mente maligna. Uma jornalista demolidor de jornalismo. Não, ele é fantástico. Dessa ideologia woke, e aí a discussão era que homens e mulheres eram iguais. Ele falou, não são iguais. Geneticamente não são iguais e nem psicologicamente são iguais. Ele diz, por exemplo, por que existem homens, majoritariamente homens, na indústria, por exemplo, da construção, camarada assentando tijolo e tal. Por que as mulheres não vão? Porque são homens que têm vontade de fazer isso. Porque são homens que vão pagar na sua maioria. E as mulheres ficam em casa. Porque existem diferenças. Agora, hoje, Satanás ele vai atacar tudo, como diz Paulo. O anticristo, isso aqui é uma outra palavra interessante de eu trazer. Ele é chamado, na Bíblia, ele é chamado de o iníquo. Só que no original, a palavra iníquo é anomos. O que é nomos? É lei. O que é isonomia? O que é ergonomia? Ele não respeita as leis, ele é injusto. É um prefixo de negação. Então, quem é o anticristo? É aquele que não vai se submeter a nenhuma lei. Nem lei de Deus, nem lei social, como é que é? Anomia. Eu lembro de muita gente, viu? Eu também. Tem alguns até que eu falo, Deus só não é o anticristo porque ele nasceu no Brasil. Porque é a anomia que vai contra todas as... Anomia é a pessoa que não cumpre nenhuma lei. E o anomos, que é o iníquo, ele é um indivíduo que ele se rebela contra todas as leis sociais, as leis espirituais, e ele, inclusive, diz, né, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Eu cheguei numa tese, numa estrutura, numa tecnologia de enriquecimento, que eu tenho ensinado nos meus... Parei. Então acabou. Então, o que ele quer dizer? E ele não terá respeito pelas mulheres, o anticristo, né? Ele não terá respeito pelas vontades das mulheres, mas muitas vão adorá-lo do mesmo jeito, né? Então, é esse o vídeo, tá? Vou fazer a parte 2 e agradeço, muito obrigado por ver o vídeo. Deixa o like, compartilhe os vídeos, badale o sininho de todos para receber a notificação dos próximos que eu postar. E bem-vindo a novos inscritos. E se inscreva quem não é inscrito. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fui.